Olá pessoal, estamos de volta com o nosso segundo bloco, cujo assunto é fonética. A gente ainda vai continuar no assunto fonética, né? Porém agora a gente vai visualizar e já vai adentrar um pouquinho mais no conteúdo e nos dedicar ao estudo dos encontros vocálicos, né? Quem são os encontros vocálicos? Os encontros vocálicos, eles são acontecimentos na palavra em que as vogais se encontram, ou seja, uma ao lado da outra, né? Nós temos três possibilidades de encontros vocálicos: ditongos, tritongos e hiatos, sendo que os ditongos ainda apresentam algumas variações. Primeiramente, eu vou definir para vocês o que seria um ditongo oral e o que seria um ditongo nasal. Mais uma vez, esse conceito de oral e nasal já vai poder ficar para todo o estudo de fonética, né? O que é uma pronúncia oral? É uma pronúncia aberta. É quando você pronuncia o O. E uma pronúncia nasal? Você vai pronunciar o O. Você vai mandar o som para o nariz. Se você reparar, quando você fala, por exemplo, a palavra não, põe a mão no nariz enquanto você fala a palavra não. Repara que acontece uma vibração aqui no nariz sempre que a palavra ou a sílaba específica é pronunciada com som nasal. Então a diferença entre o ditongo oral e o ditongo nasal é exatamente isso. O ditongo oral é pronunciado de maneira aberta, né? Com o som saindo só pela boca. E o ditongo nasal? Pronunciado, E o ditongo nasal, ele é pronunciado com o som passando todo pelo nariz, ok? Então a gente, mais uma vez, vai precisar pronunciar e ter a ideia do que está acontecendo no nosso aparelho fonético, né? Para poder diagnosticar. Claro que a gente tem, por exemplo, as letras com tio, né? As sílabas que tem o tio, elas são sempre nasalizadas. Aquelas sílabas que terminam em M, também são sempre nasalizadas, ok? Bom, então, além disso, a gente tem uma outra divisão com ditongo, né? O ditongo, ele também pode ser chamado de ditongo crescente e decrescente. Agora, é importante a gente pensar aqui que o que eu vou chamar de ditongo, né? Quando eu falo, o encontro vocálico é quando duas letras se encontram uma ao lado da outra, sim. Mas para poder classificá-los, a gente tem algumas regrinhas a seguir. O ditongo ocorre sempre que essas duas vogais se encontram dentro de uma mesma sílaba. Então, mais uma vez, para que a gente consiga classificar esses encontros vocálicos, a gente vai precisar de quê? Separar a palavra em sílabas, ok? Então o ditongo só vai acontecer quando a gente tiver o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Sempre lembrando que agora, quando eu digo duas vogais numa mesma sílaba, eu estou querendo dizer da letra, né? Porque o som a gente já disse o quê? Que tem uma vogal e uma semivogal. Então quando a gente separar a palavra em sílabas e perceber que duas letras vogais ficaram na mesma sílaba, ali a gente vai ter um ditongo. Como que a gente vai classificar esse ditongo? O ditongo crescente, olha o nome dele, crescente, vamos lembrar da matemática, né? A ordem crescente vem de quê? Do menor para o maior. Quem tem o som mais forte? A vogal. Quem tem o som mais fraco? A semivogal. Então nós vamos colocar aqui, a semivogal com o menos, a vogal com o mais. O ditongo crescente, pela lógica matemática, vai começar pelo quê? Pela que tem o som menos forte. Então ele vai ser formado por uma semivogal mais uma vogal. E o ditongo decrescente vai fazer o caminho inverso, né? Ele vai ser formado por uma vogal mais uma semivogal. Ok? Um exemplo aqui de ditongos crescentes, a gente tem, por exemplo, deixa eu apagar aqui.
vamos pronunciar essa palavra série. 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 Vamos reparar que o I, embora ele venha primeiro, ele tem o som mais fraco. E o E é que apresenta o som mais forte, ok? Então aqui a gente tem um caso clássico de ditongo crescente. E o decrescente? Vamos pegar um exemplo de ditongo decrescente. Aqui, ó. A palavra leite, por exemplo. Nessa primeira sílaba, a gente olha a pronúncia da palavra leite. Lei, le. O I é bem mais fraquinho. Ele vai receber o sinal de negativo. O E recebeu o sinal de positivo. Foi do maior para o menor, a gente vai ter um ditongo decrescente. Essa é a diferença entre ditongo crescente e ditongo decrescente. No ditongo crescente, a semivogal aparece primeiro. No ditongo decrescente, quem aparece primeiro é a vogal. Ok? O outro encontro vocálico que a gente vai ter é o tritongo. Ele tem uma ocorrência mais rara na nossa língua, né? O ditongo a gente encontra ele à torta direito. Já o tritongo não. Ele tem uma ocorrência mais rara, mais específica, né? Um exemplo do tritongo, perdão. Vamos primeiro definir o tritongo, depois a gente dá o exemplo. O tritongo, ele vai ser um encontro vocálico em que nós vamos ter 3 letrinhas vogais dentro da mesma sílaba. 3 letrinhas vogais dentro da mesma sílaba. Como eu já disse, na fonética só existe na sílaba uma vogal. As outras duas, então, vão exercer papel de quê? Semivogal. E a ordem aqui é interessante que ela já vem estabelecida, né? Você vai ter, primeiro, uma semivogal, depois uma vogal, depois outra semivogal. Um exemplo dessa estrutura do tritongo, aqui é a palavra que eu já tinha até dito no primeiro bloco. Quais? Quer. Aqui você tem uma semivogal U, uma vogal A e uma semivogal I. É nesse contexto em que ocorre o ditongo. Então a gente vai separar o tritongo. Perdão, a gente vai separar a palavra em sílaba. Vão ter ficado na mesma sílaba 3 letras que representam vogais. Apenas uma delas vai exercer a função de vogal. As outras duas vão exercer a função de semivogal. Então, retomando, o ditongo a gente tem 2 possibilidades. Ditongo crescente você faz com semivogal mais vogal. Ditongo decrescente você faz com vogal mais semivogal. E o tritongo sempre vai ter essa estrutura de semivogal, vogal, semivogal. E o hiato? O hiato é interessante, é uma palavra que eu adoro quando acontece isso em língua portuguesa. Dentro da palavra hiato, tem um hiato. Olha que interessante. O hiato ele vai ser esse encontro entre 2 vogais que de fato exercem a função de vogal. Por que elas vão conseguir exercer essa função de vogal? Porque elas vão estar em sílabas separadas. Aí é possível um encontro entre 2 vogais no que diz respeito à fonética. Por quê? Porque elas vão estar separadas em sílabas. Cada uma vai estar tomando conta da sua própria sílaba. Então aqui você tem o encontro de uma vogal e outra vogal, que vão estar em sílabas diferentes, por isso que elas continuam recebendo o nome de vogal no quesito fonético. Um exemplo eu vou dar para a própria palavra hiato. I, a, to. Aqui você vê que você teve uma separação entre a letra I e a letra A. Automaticamente as duas exercem a função de vogal, porque elas são as únicas na sua sílaba. Então elas têm de exercer essa função, porque toda sílaba da língua portuguesa apresenta uma vogal e apenas uma vogal. Por isso aqui a gente consegue um encontro entre 2 vogais. Então no que diz respeito à fonética, apenas o hiato apresenta encontro entre 2 vogais. O ditongo vai apresentar encontro entre semivogal e vogal, vogal e semivogal. O tritongo vai apresentar encontro entre semivogal, vogal e semivogal.
o hiato vai ser o único que é considerado como encontro de duas vogais, ok? Bom, agora que a gente já viu os encontros vocálicos, a gente vai dar uma olhada nos encontros consonantais. Consonantais. Eles são bem simples na nossa língua portuguesa e eles recebem duas classificações: ou o encontro consonantal perfeito ou o encontro consonantal imperfeito. Vamos primeiro definir o que é esse encontro consonantal. O encontro vocálico é o quê? Quando duas vogais se esbarram na palavra, uma ao lado da outra. E o encontro consonantal? Também, né? A gente vai precisar que uma consoante esteja imediatamente ao lado da outra na palavra. A gente vai classificar entre perfeito e imperfeito. Os encontros consonantais perfeitos, eles são aqueles que ocorrem dentro da mesma sílaba, ok? Então, exemplos claros de encontro consonantal perfeito, né? Todos aqueles que ocorrem com a letra R e L. Aí você tem plágio, prato, trabalho. Aqui, plá, ok? Aí pode ser que alguém me pergunte: e esse RH aqui não é encontro consonantal? Não, não é não. O que foi falado no primeiro bloco? O H não tem personalidade, ele não tem valor de consoante quando o assunto é fonético. Se ele não tem valor de consoante, aqui não ocorre um encontro consonantal. Muito ao contrário, aqui vai ocorrer um dígrafo, que é o nosso próximo tópico de explicação, ok? E o encontro consonantal imperfeito? A que é que ele vai se referir? Ele vai classificar a ocorrência que a gente tem, por exemplo, aqui, ó. Dentro da própria palavra imperfeito, nós temos um encontro consonantal imperfeito. Olha aqui, imperfeito. Aqui, ó. A gente tem um encontro consonantal imperfeito aqui. O R se encontra com o F, mas eles estão em letras diferentes, ok? Ótimo, perfeito. Agora, então, depois dessa classificação, que não tem muita dúvida, né? O encontro consonantal é um pouquinho mais simples do que o encontro vocálico, que tem um pouco mais de profundidade. Nós vamos falar sobre o dígrafo, né? Nós vamos falar sobre o dígrafo, que eu já dei um exemplo de dígrafo que ocorreu aqui, mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho no que diz respeito a dígrafo, porque quando o assunto é fonética em prova, questão muito abordada é a questão do dígrafo, né? Dígrafo e acentuação gráfica são as questões mais abordadas quando o assunto é fonética. Por que o dígrafo é mais abordado? Porque ele proporciona a possibilidade de maior quantidade de erros se você estiver desatento. Porém, se você entender, compreender que na verdade esse é o quesito fonético e que você precisa de ouvir o som para que aquilo tenha validade, a gente consegue compreender o que é o dígrafo e quais são os dígrafos possíveis da nossa língua, né? Vamos lá, dígrafos. Dígrafos. Quando que nós vamos ter um dígrafo?
juntam para produzir apenas um som. Ou seja, uma daquelas letras ou não vai ser pronunciada, ou ela vai se juntar, se mesclar a uma consoante para produzir um som diferente, ok? Bom, exemplos de dígrafos, né? Aqui, por exemplo, a palavra cheio. Quantas letras a gente tem aqui? 5 letras. Quantos fonemas a gente tem aqui? Aí vamos contar, né? Vamos pronunciar essa palavra. Cheio. Sh, E, I, O. Reparem que esse CH, as duas letras juntas produzem um único som. E é exatamente isso que caracteriza o fonema. O dígrafo, né? Que é isso? Você tem duas letrinhas que representam um único som. O H é o rei do dígrafo. Toda vez que a gente encontrar o H na palavra, podemos saber que a gente vai encontrar um dígrafo ali. Tanto quando ele se junta com consoantes, né? CH, LH. No português antigo a gente tinha o PH, que também fazia, né? Farmácia. Em nomes próprios a gente tem o TH, né? Também de Tiago com TH também. Em nomes próprios a gente tem letras dobradas que também exercem a função de dígrafo, né? Por exemplo, o meu nome ele é escrito com 2 N's. Se nós fôssemos fazer uma análise fonética desse nome, aqui haveria um dígrafo, porque só é pronunciado um único N, né? Obviamente que eu não acredito que vai cair em prova análise fonética em nome próprio, né? Mas pode acontecer, nada impede, e vale lembrar que sempre, em todas as circunstâncias da língua, que uma das letras não for pronunciada, ali a gente vai ter configurado um caso de dígrafo, ok? Então, os casos de dígrafo na língua portuguesa, eles vão ocorrer com o H associado às consoantes, né? CH, LH, PH, TH. O H em início de palavra, quando você tem, por exemplo, hoje, haja, esse H também não é pronunciado. Outra situação de dígrafo em língua portuguesa, a gente vai encontrar toda vez que nós tivermos letras dobradas, consoantes dobradas, RN, SS. Outros casos de dígrafo, XC, SC, SC cedilha, o SS já está aqui. Mais casos de dígrafo, né? Além disso, tem um dígrafo muito interessante. Esse dígrafo pega muita gente despreparada. É esse dígrafo aqui. De também. Como que a gente pronuncia essa palavra? Aproveitando, já vou remeter a um ditom esperto também que aparece, né? Que entraria nas exceções, mas eu já vou dizer dele agora. Olha aqui. Vamos pronunciar essa palavra também? Como que ela vai ser pronunciada? Tam. Olha aí, tam. Esse N, ele não produz som. Tam. O que ele faz com o A? Ele manda um tio no ar. Tam. E aí vamos pro bem? Tam, b, em. Olha também. Olha a palavra também. Como é que ela é de fato pronunciada. Esse N aqui, ele não tem som de M não. Qual que é o som de N? Mamamamamamam. Esse N não apresenta som de N. Ele tem aqui uma função específica, que é tornar a vogal
vogal para o nariz. Ele funciona aqui como o tio funciona. Só o N? Não. O N também exerce essa mesma função. Ou seja, sempre que o M estiver, M ou N, estiver em final de sílaba, não final de palavra, em final de sílaba, ele vai configurar um dígrafo com a vogal anterior, ok? Mas aí vem a pergunta daqui, ó. E o também? E esse finalzinho? O que está acontecendo aqui, nesse finalzinho? Vamos reparar mais uma vez que fonética é assunto de som. A maneira como esse bem é pronunciado é essa aqui, ó. Ora, o que a gente consegue ver aqui, gente? O que está acontecendo aqui? A gente tem aqui uma vogal e aqui uma semi-vogal. Ora, isso aqui atende a uma classificação específica que a gente acabou de ver, que é o ditongo. Então, todas as palavras da língua portuguesa que terminam em M vão configurar EM, né? Vão configurar um ditongo. Também, mantém, ok? Eles vão sempre configurar um ditongo. Ah, mas aqui tem uma consoante. Ela é uma consoante quando ela está no alfabeto. Da maneira como ela está sendo utilizada aqui, ela se configura em uma semi-vogal, né? Não em uma vogal, mas em uma semi-vogal. Ok? Tá tranquilo isso? Ótimo. Vamos para a próxima então. Pode fazer. Outra coisa que eu queria dizer é a respeito de palavras do tipo psicólogo, né? Como que a gente vai fazer para analisar foneticamente essa palavra? A gente vai ter que, mais uma vez, fazer menção à oralidade. A gente vai ter que pronunciar essa palavra. Como que se fala psicólogo? Vamos pensar aqui. Pi. Sim. Com. Lo. Go. Automaticamente, aqui vai configurar um encontro consonantal? Não. Aqui não tem encontro consonantal. Por quê? Porque na pronúncia existe um I entre esse T e esse S. Automaticamente isso aqui não é encontro consonantal. Mais uma vez, quando o assunto é fonética, não importa a maneira como a palavra está escrita, importa a maneira como ela é pronunciada. Portanto, no psicólogo, da mesma maneira que no advogado, nós não vamos ter aí um encontro consonantal. Por quê? Porque a gente vai ter a pronúncia de uma letra I entre essas duas consoantes. No italiano não tem isso não. No italiano ele consegue pronunciar só esse primeiro som da letra. O Brasil não. Por quê? Aqui no Brasil toda sílaba tem uma vogal. Mesmo que ela não exista, o falante coloca essa vogal ali para que seja mais fácil para ele a pronúncia. Ok? Para finalizar esse bloco, nós vamos lidar agora com a separação de sílabas, né? Que é um quesito importante principalmente para a prova de redação, né? Para a prova de produção de texto. Então nós vamos ficar atentos a essa questão da separação de sílaba. Eu vou começar já falando sobre essa situação de psicólogo, né? Toda vez que você tiver esse momento de duas consoantes iniciando uma palavra na língua portuguesa, vamos recordar, toda sílaba da língua portuguesa tem de ter uma vogal. Automaticamente, essas duas consoantes aqui vão ficar na mesma sílaba. Uma separação aqui seria assim, ó. Si, co,
Isso aqui não ocorre. Por quê? Toda sílaba da língua portuguesa precisa ter uma vogal. Se você separar o P, vai ficar sozinho. A língua portuguesa não permite esse tipo de separação. Ok? Vamos recordar então que ao separarmos uma palavra em sílaba, obviamente, nós não separamos consoantes que iniciam a palavra. Nós também não separamos encontros consonantais perfeitos. Nós também não separamos ditongos. Nós também não separamos os tritongos. Quando que a gente vai separar? Só os hiatos, porque a regra diz que os hiatos, o hiato ocorre quando você tem duas vogais em sílabas separadas. Ok? Bom, deixa eu voltar aqui. Sobre separação de sílabas, é importante a gente lembrar aqui. Quando a gente tem um dígrafo de palavras repetidas, ou de letras repetidas como SS, RR, vamos lembrar que cada uma dessas fica em uma sílaba, ok? Outra coisa, quando a gente vai lidar com a separação de sílabas de palavras compostas ligadas por hífen, vamos supor que a palavra, vamos lá, socioeconômica, né? Você está redigindo a palavra socioeconômica e você se depara com o final da linha, que só cabe o sócio. Para você vir para a linha de cá, você repete esse hífen. Por que você repete? Porque é dessa maneira que você deixa claro que isso não é só um traço indicativo de separação de sílabas. Além de você ter separado aquela palavra naquele exato lugar, coincide com o lugar em que estava o hífen. Então, por isso ele é repetido. Ok? Ficamos por aqui e até o próximo bloco.